nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos põe sobre os olhos o caso de um paralítico que, deitado, imóvel em seu leito, foi, por meio de mãos caridosas, transportado até junto do Salvador. Jesus, ao vê-lo, move-se de compaixão e concede duas preciosas graças a esse paralítico: perdoa-lhe os pecados e restitui-lhe os movimentos. Os senhores conhecem essa passagem em que Jesus toma um barco, atravessa o mar, o lago, e chega em Cafarnaum. É a sua cidade, não a cidade natal, mas é onde morou Nosso Senhor. É a sua cidade. Ele vai a Cafarnaum e lá, pregando, Nosso Senhor, no final da pregação, cura muitos doentes. E havia um que tentava chegar até Nosso Senhor e não podia, porque estava deitado no leito, era paralítico. Então os seus amigos o tomam no leito, abrem um buraco no teto, no telhado, na verdade um buraco que sempre existia na casa dos judeus, a fim de que a casa fosse arejada, e abrem o buraco do teto, desce o leito e colocam o paralítico bem de frente a Nosso Senhor. E Nosso Senhor olha para o paralítico e diz: grande é a tua fé, os teus pecados estão perdoados. Aí alguns escribas começam a dizer: mas quem é esse homem? Ele blasfema, só Deus pode perdoar os pecados. E o Evangelho diz que Jesus, percebendo a maldade do coração dos escribas, diz: para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, eu, que sou Deus, o Messias, tem na terra o poder de perdoar os pecados. Ele olha para o paralítico e diz: levanta, filho, toma o teu leito e vai para casa. E aí o paralítico levanta e vai embora, e as pessoas glorificam a Deus por ter dado tamanho poder ao homem, a Nosso Senhor, o Messias. Então Jesus concede a esse paralítico duas graças: ele perdoa-lhe os pecados e restitui-lhe o movimento, faz com que ele ande mais uma vez. Agora, carregado de defeitos e com imperfeições inúmeras, que nos viciam todos os atos e palavras, todos nós, cada um de nós, é para o seu próximo um verdadeiro paralítico. Assim como esse paralítico era alguém cheio de defeito e limitações na vida dos seus amigos, nós somos também, na vida dos nossos amigos, na vida dos que convivem conosco, como esse paralítico. É que no alto da nossa vanglória, muitas vezes nós esquecemos do quão massivos nós somos, aqueles que convivem conosco. E o quanto as nossas misérias e as nossas imperfeições prejudicam o ambiente ao nosso redor. Do alto do pedestal da nossa boa imagem que nós criamos de nós mesmos, às vezes nós não nos damos conta que o ambiente só é mais pesado, só é mais desagradável dentro de casa, no trabalho, na escola e em qualquer lugar onde alguém conviva conosco, por causa das nossas misérias, por causa dos nossos defeitos, por causa das nossas imperfeições. Muitas vezes as vidas das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos colegas, de todos os que convivem conosco, só não se transforma um peso ainda maior, por vezes até insuportável, lá onde reina a caridade cristã. Se não houvesse a caridade, na escola, no trabalho, na igreja, na família, o peso, por causa das nossas misérias, dos nossos defeitos, seria muito pior, às vezes até mesmo insuportável. Vejam, meus amigos, até aqui, até esse 18º domingo depois de Pentecostes, do primeiro até hoje, os evangelhos que a igreja colocou diante dos nossos olhos tinham como intuito mostrar o fato de que a conduta cristã se resume na caridade, no amor ao próximo. E nós já repetimos isso tantas vezes: caridade que consiste, como cada evangelho até aqui nos mostrou, amar o próximo, fazer com o próximo
aquilo que eu gostaria que Deus fizesse comigo. Isso é a caridade que esses 18 evangelhos nos mostraram até aqui. Fazer com o próximo aquilo que eu gostaria que Deus fizesse comigo mesmo. Desse fato, vem um dos conselhos, para não dizer um dos mandamentos do apóstolo São Paulo, e que é algo muito concreto, muito claro, na atitude dos amigos do paralítico do evangelho de hoje. São Paulo nos exorta e nos pede: ajudai-vos uns aos outros a carregar o fardo da vida. Ajudai-vos uns aos outros a carregar o fardo da vida. É o que nos ensina São Paulo. Como faziam os amigos do paralítico do evangelho de hoje. O paralítico tinha como fardo a sua miséria, não caminhar, não conseguir sair do seu lugar. E os seus amigos o ajudaram a carregar esse fardo. E cada um de nós é chamado a ser amigo. Cada um de nós é chamado a estender a mão ao próximo, a carregar o fardo um dos outros. Foi isso que a igreja nos ensinou nesses 18 domingos, desde o dia de Pentecostes. A partir de agora, os evangelhos vão mudar um pouquinho a tonalidade e vão estar mais focados em nos preparar para o advento aos poucos. Mas até aqui a igreja quis que nós entendêssemos isso. Cada um de nós é chamado, senão não vai para o céu, senão não tem salvação, a exercer a caridade com o próximo, que consiste em fazer com ele o que eu gostaria que Deus fizesse comigo. Mas tem uma coisa que tem que ser ponderada. Seria um grande erro concluir que a caridade para com o próximo não possui uma hierarquia, ela não possui uma ordem. Um cristão deve amar, com certeza, o seu próximo, mas o mandamento é amar o próximo. É no próximo, no mais próximo, que se inicia a nossa salvação. É, portanto, meus amigos, no seio da família que começa a nossa salvação. É no seio familiar que se aplica esse conselho de São Paulo. Ajudai-vos uns aos outros a carregar o fardo da vida. Marido com esposa, esposa com marido, mãe com filhos, pai com filhos, filhos com os pais, filhos com seus irmãos. É assim que começa a ordem da caridade. A caridade, o mandamento de ajudar a carregar o fardo da vida, principia no ambiente familiar. E os fardos de uma família normalmente se resumem em 2 fardos principais. Os fardos materiais, que fazem prover aquilo que é necessário para dentro de casa, e os fardos religiosos, cumprir os nossos deveres religiosos, individualmente ou socialmente como família. Normalmente, um casal deseja com toda a alma que no seu lar reine a paz e o bem-estar. Todo mundo quer isso para o seu casamento, todo mundo quer isso para a sua família. Paz, bem-estar, sucesso. Mas muitos esquecem que para isso tem que haver esforço comum e que nenhum dos dois, marido ou mulher, pode permitir deixar a cruz pender apenas para um único lado. Esse é o segredo. Não deixar a cruz pender para um único lado. Não deixar a cruz pender para um único lado. Os filhos, por exemplo, não devem deixar que a cruz dos pais seja mais pesada do que já é. E não importa que idade tem os filhos, pequenos como as crianças aqui na frente ou conosco nessa igreja, ou mais velhos que moram ainda em casa com os pais, independente se já tem mais de 18 anos ou não. Mora com o pai, vive na casa do pai e da mãe, o seu dever de filho, se você quiser praticar a caridade cristã, que nos pede a igreja, que nos ensina Jesus, sem a qual não é impossível nos salvarmos, o seu dever é não forçar a cruz dos pais, não colocar um peso a mais do que aquele que já existe. Porque a gente age justamente ao contrário da ordem de São Paulo, de ajudar-se a carregar a cruz. Nós pesamos ainda mais a cruz. Um filho não pesa a cruz dos pais quando ele obedece prontamente às ordens legítimas que um pai pede, que uma mãe pede. Quando ele auxilia dentro de casa nas funções do lar. Um irmão,
alguém que tem irmão dentro de casa, quando nós somos pequenos, crianças, nós causamos mais peso aos nossos pais quando a gente faz tolice, quando a gente briga sem motivo. Tá tudo bem, a paz reina, e eu vou lá e incomodo meu irmão, faço chorar, faço brigar, bato, brigo, apronto. Isso é os filhos que fazem a cruz dos pais se tornar mais pesada, porque a cruz do pai é pesada, a cruz da mãe é pesada. Eles trabalham, passam um dia fora, se dedicam, fazem coisas enquanto a gente está dormindo, pelo nosso bem, pelo nosso bem-estar. É uma cruz difícil de ser carregada. Isso para as crianças pequenas vale também para os mais velhos. Tenho 18 anos, moro com meus pais, quem manda na casa é o seu pai, você siga a ordem. Você mora na casa da sua mãe, quem manda na sua casa é sua mãe, siga a ordem da sua mãe. Eu tenho 18 anos, sou independente, então largue currículo, ganhe um salário e alugue uma casa. Tenha a sua independência na sua casa. Dentro da casa do pai e da mãe, quem manda, quem dá ordem é o pai e a mãe. E como cristãos, nós temos o dever de não fazer essa cruz pesar mais, de não aborrecer os nossos pais, além dos aborrecimentos que eles já têm em relação a nós mesmos. Isso para os filhos e para as mulheres, para as esposas. Às vezes, as esposas também fazem a cruz do marido ser mais pesada do que as suas próprias cruzes. Elas fazem isso normalmente quando, por exemplo, cada uma se identifique, cada uma acha as suas. Na minha experiência de padre, eu encontro duas sobretudo aqui, mas talvez as senhoras tenham outras, ou se reconhecem de outra maneira. O princípio vale o mesmo, não tornar a cruz do marido mais pesada do que ela é. Mas uma esposa costuma fazer isso, por exemplo, quando fora das condições simples de um lar, ela gosta de viver uma vida de esbanjar, uma vida mais vaidosa, ou uma vida de repouso muito dado, e desdenhando assim dos cuidados dos filhos, do cuidado do lar. Fica muito pesado para o marido cuidar das vaidades da esposa. Às vezes fica muito difícil para o marido, tem que fazer coisas na divisão de funções que a esposa não faz, porque quer se dar, por exemplo, um descanso maior. Uma mulher vaidosa, que quer sempre agir e exigir os seus caprichos, e coloca esses caprichos acima do bem comum da família, faz o peso se tornar desigual, faltando gravemente assim ao seu dever de ajudar a carregar o fardo da vida. E isso, reparem rapazes, quando forem pensar no namoro, isso se mostra muitas vezes no comportamento de uma moça solteira. Se ela vive sempre almejando exigências vaidosas, colocando parâmetros muito altos, longe da sua realidade, ou da realidade concreta de um jovem, normalmente é assim que vai se levar um matrimônio também. Dificilmente haverá um casamento um dia pacífico. Vai ser sempre um peso a mais para o marido e para os filhos. Aí o jugo fica desigual. Mas os maridos também podem fazer o peso de suas esposas um pouco mais pesado e muito mais pesado do que é. E é de se constatar aqui que normalmente é o caso dos maridos que fazem ser desigual o jugo que assumiram no dia do matrimônio. Um marido, e isso se mostra também, moças que procuram maridos, Isso se mostra no jovem solteiro, na maneira como ele se comporta. Olhem essas características, como ele é como jovem, se não mudou como jovem, é assim que vai ficar no casamento. Um marido, ele faz pesar demais a cruz da sua esposa quando ele age de maneira imatura, de maneira orgulhosa e de maneira incoerente. O marido imaturo é aquele que não leva a sério as suas responsabilidades, da sua condição, independente de como é a divisão da casa, é dever do marido prover e cuidar. Prover e cuidar. Imaturo é o marido que não leva a sério a responsabilidade de prover e a responsabilidade de cuidar. Como dizer que ele é o provador, se ao invés de trabalhar seriamente, mesmo que seja no emprego mais simples, mesmo que seja numa ocupação menos gloriosa na sociedade, mas que garanta as condições dignas de se viver em família, de ser provedor, de cuidar do sustento da família, proteger a família, como dizer que ele é provedor, se ao invés de trabalhar seriamente,
Ele fica sonhando com uma realidade que ele nunca consegue colocar em prática. E sempre colocando a família em perigo, o sustento da família, o cuidado da família em perigo. Nos seus sonhos ele é o grande empresário, ou ele vai ser um dia um grande empresário, o sucesso do ramo. Mas na realidade ele não tem os pés no chão. Ele não percebe que ele está sendo, na verdade, um tremendo fardo para a própria família, que depende do cuidado dele. É imaturo quando ele não é fiel a um horário, não honra seus compromissos com a esposa, com os filhos. Ou uma característica muito própria dos homens do nosso tempo, não cumprir a palavra que deu. E sempre justificar a nossa falta de sucesso. Ou então, quando age por muito orgulho, não reconhecendo as suas faltas, não aceitando às vezes humildemente. A esposa também pode, hein? Eu vejo aqui as esposas olhando para os maridos. Isso também é um problema para as esposas. O problema é quando esse orgulho do marido se torna violento. E a esposa, toda hora, frequentemente ferida por palavras cortantes. E os filhos, órfãos de um amor, de uma atenção, de um carinho paterno, clamam em silêncio pela transformação do pai. Aquele marido que busca a humildade transforma sua casa num templo de amor e respeito. Isso vale para todo mundo, para todos, para marido, para esposa, mas sobretudo aos maridos que lideram, lembrem sempre que liderar é, antes de tudo, servir. É como diz a liturgia, quando ela ordena um subdiácono, ela diz, reignare, servir a Deus é reignare. Reinar é servir a Deus é reinar. Reina realmente quem serve, serviço. Eu vim para servir e não para ser servido. Esse é o segredo. Assim não tem conduta orgulhosa. Se o marido e mulher desejam uma família de sucesso, devem absolutamente lutar para ajudar o próximo a carregar as suas misérias. Mas tem que ir junto. Quando os senhores casaram, os senhores se tornaram cônjuges. E os senhores sabem o que significa um cônjuge. É aquele que carrega o mesmo jugo. E os senhores sabem o que é um jugo. O jugo é aquele instrumento de madeira que nós colocamos no pescoço do boi e da vaca, para que nem o boi ande mais rápido do que a vaca, nem a vaca ande mais rápido do que o boi, que eles andem na mesma velocidade, no mesmo tanto. É exatamente isso que aconteceu, por analogia, no dia do casamento. Um jugo que foi colocado para o mesmo peso, dividido no mesmo pescoço. O grande problema dos casamentos, muitas vezes, que fere diretamente esse princípio ensinado por Jesus hoje no Evangelho, é que todo mundo sabe, não, eu tenho que suportar a miséria do outro. E o marido diz para a esposa, você tem que suportar a minha miséria. E a esposa que olha para o marido diz, você tem que suportar a minha miséria. Mas você não faz tudo para diminuir esse peso. Você não se esforça para que não seja mais difícil para ela carregar o seu ou para ele carregar o seu. Esse é o problema. Suportar quer dizer também não fazer a do outro ser mais pesada. Isso implica fazer o verdadeiro propósito. Esse é o propósito do Evangelho de hoje, concretamente nas famílias. Não transformar o jugo do casamento, o peso do casamento, num fardo desigual. Os esposos devem auxiliar-se também naquilo que diz respeito ao dever religioso, que às vezes é um peso. Nunca vou esquecer o dia que uma criança perguntava, mamãe, quando eu serei grande o suficiente para não rezar mais em casa como papai? Não é mais missão da mãe rezar, não é mais missão do pai rezar, é missão de todos rezar juntos. É função dos dois cuidar dos deveres religiosos. Os mais belos, às vezes, e os mais sábios conselhos sobre a religião, sobre a moral, muitas vezes são totalmente destruídos pelo mau exemplo dentro de casa. A gente vai na igreja, o padre diz, é importante rezar. A mãe diz, é importante rezar, mas o pai nunca reza. Ou o pai diz, é importante rezar, mas a mãe nunca é vista rezando. Nunca dá prioridade à oração junto das crianças. E aí você destrói por completo a ideia numa criança de que oração é importante. Quantas obrigações, né? Quantas responsabilidades sérias e múltiplas. É um peso, é um fardo. Nós somos como o paralítico do Evangelho de hoje. Diante disso tudo,
somos cheios de miséria, não damos conta sozinho de levar as obrigações da nossa vida. Por isso, como diz São Paulo, ajudemo-nos uns aos outros a carregar o fardo da vida. Que nós não sejamos peso na vida de ninguém. Sem forças para vencer a incurável fraqueza, sem movimento para caminhar com firmeza no nosso dever, os pais e as mães necessitam sempre aproximar-se de Jesus para que possam recuperar a energia, desembaraçar-se de todos os entraves que lhes impedem a compreensão mútua e assim alcançarem para si e para os seus paz e felicidade. Que em nossas vidas viva a máxima do Evangelho de hoje ensinada por São Paulo: ajudai-vos uns aos outros a carregar o fardo da vida. E que numa família cristã, ninguém jamais se permita fazer o peso do outro um peso desigual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.